Amém. Amém, meus amados irmãos, graça e paz, Senhor Jesus a todos, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Saudar novamente os irmãos que estão aqui, né? E aqueles que vão entrar, né? Agora os outros estão... Agora, esperar os amados também estão conosco pelo Face, para que nós possamos meditar nessa palavra, meditar nesse texto que nós vamos ministrar hoje. Nós tivemos uma noite abençoada, uma madrugada abençoada, oramos ao Senhor, nós aqui, junto com a nossa igreja mãe ali, com o pastor Cristiano, passamos a madrugada todinha orando, orando juntos, tipo um relógio de oração, cada hora uma pessoa orando, mas foi a madrugada, só essa madrugada de domingo, de sábado para domingo, e foi uma bênção do Senhor, foi maravilhoso, louvado seja Deus, e vamos perseverar. É algo que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos hoje, nessa manhã, é perseverança. Perseverar no Senhor. Em meio a toda dificuldade, toda luta, perseverar em Deus. Não vamos estar me ensinando aí. Vamos orar primeiro? Vamos estar orando? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por essa madrugada abençoada do Senhor. Pai amado, eu quero agradecer, Pai amado, Pai santo, por essa manhã. Pai, entregamos, ó Pai amado, Pai querido, os primeiros minutos, as primeiras horas, ó Pai, dessa semana que se inicia ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor está no controle de tudo e nós queremos te oferecer o melhor, ó Pai. Pai amado, Pai querido, toma nossas vidas nessa semana, toma nossos lares, Pai amado, Pai querido, visita aqueles, ó Pai amado, que estão, ó Pai amado, com uma situação difícil. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por estarmos aqui de manhã e prestarmos um culto ao Senhor, ó Pai. Aqueles que estão aqui presentes, ó Pai, a parte da amada igreja que está aqui presente e a amada igreja que está em seus lares, ó Pai amado, devido a essa situação de pandemia. Toma cada lar em tuas mãos, meu Pai. Visita cada um com poder e graça em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te exaltar. Que esse culto, que essa manhã seja toda para o Senhor, para glorificar e exaltar o seu santo nome, para aprender do Senhor, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, eu clamo a Ti pelos aqueles que estão, ó Pai amado, necessitados de um socorro do Senhor. Aqueles que estão desanimados, desencorajados, o Senhor venha fortalecê-los, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, toma a escola dominical da nossa amada igreja mãe ali, ó Pai, com o pastor Cristiano e os amados obreiros. Toma, ó Pai amado, a escola dominical de todas as nossas amadas igrejas, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, seja conosco. É o que eu peço e clamo, ó Pai. Que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Que a Tua palavra venha fazer o que apraz o Senhor nessa manhã. Toma as vidas em diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 13. É um versículo bastante conhecido, pequeno, mas bastante conhecido. Nós usamos ele várias vezes, o cristão usa ele várias vezes, mas às vezes não entendemos o que ele significa, o que Paulo queria falar com esse texto, com esse versículo, tão pequeno, mas tão grandioso. Nós vamos estar meditando um pouco nesse texto, meditando sobre essa palavra, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Isso, Filipenses 4, 13, nós vamos estar meditando. Diz assim a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aqui, para nós entendermos todo o contexto, Paulo estava agradecendo aos irmãos da igreja de Filipe pelas ofertas, pela ajuda que eles tinham entregado a ele, pelas orações. Então ele está agradecendo essa amada igreja pela oferta, pela ajuda. E aí, no passar desse agradecimento,
ele fala esse texto, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala que ele está agradecendo à igreja de Filipe, mas que quem o sustenta, quem o fortalece é o Senhor. E isso que nós vamos ver hoje, nessa manhã. O que quer dizer essa palavra? O que quer dizer esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece, que Paulo falou, que Paulo aqui expressa aos irmãos. E vamos tirar algumas aplicações para nossas vidas hoje, como cristãos, como essa palavra faz efeito em nós, em meio a toda essa situação que nós estamos passando em nome do Senhor Jesus. Todo cristão, ele tem uma força que vem de Deus. Essa força, às vezes, é chamada de dunamis. É uma força maravilhosa, um poder miraculoso que opera no cristão, que fortalece ele, que capacita ele a vencer todas as dificuldades. E nós vamos expressar isso na vida de Paulo, em algumas situações que Paulo passou, e aos olhos naturais, homem nenhum suportaria, mas aquele que tem a força que vem do Senhor, ele é capaz de vencer e romper essas barreiras, em nome de Jesus. Amém? Paulo passou por várias, antes de nós entrarmos no texto, Paulo passou por várias situações. Paulo passou por várias lutas, várias adversidades. Paulo foi perseguido, Paulo foi espancado, Paulo foi preso. Paulo, quando estava no barco indo para Roma, teve um naufrágio. Quer dizer, Paulo passou por várias situações, por imensas situações que nós não podemos nem compreender, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E nós vamos estar meditando nisso hoje, em nome do Senhor Jesus. Quando a palavra fala isso, amado, para nós entendermos aqui, quando nós vemos tudo posto naquele que fortalece, não quer dizer que tudo que eu quero, que às vezes é entendido, mal interpretado dessa maneira, tudo que eu quero eu vou conseguir. Não quer dizer isso. Não quer dizer que eu desejo, eu quero, eu posso, e o Senhor vai me dar. Não, nós temos que entender, antes de nós entrarmos nesse texto, que nós somos servos. E servos, amados irmãos, eles servem ao Senhor. E quem é o nosso Senhor? É Deus, é Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Ele não é nosso servo, nós somos servos dele e devemos compreender isso em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem, Paulo ensina algo importante para nós. O primeiro ponto que eu quero que os irmãos prestem atenção é que Paulo ensina que, independente da situação que estamos vivendo, não podemos nos render e desistir de lutar. Paulo ensina, vou falar um texto aqui importante, que está em Atos capítulo 23, versículo 25. Nesse texto de Atos capítulo 16, versículo 23 e 25, Paulo nos ensina, amados, que independente da situação, que independente das circunstâncias, não podemos nos render e desistir de lutar. Não podemos parar de perseverar. E olha o que diz esse texto, Atos capítulo 16, versículo 23 e 25. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só, amados. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Olha a situação que Paulo e Silas estavam. Paulo foi espancado, Silas foi espancado, foram lançados no calabouço exterior, quer dizer, um calabouço pior ainda, o pior de todos, o mais profundo. Eles foram acorrentados pelos pés, machucados, acorrentados, presos. Mas isso não impediu eles de louvar e adorar ao Senhor, orar ao Senhor. Então, amado, Paulo nos mostra aqui algo importante que eu e você devemos estar atentos a isso.
independente da situação que passamos, das lutas que passamos, nós temos que entender algo aqui nessa noite, amados. Nessa manhã. Nós temos que entender algo nessa manhã. Não podemos desistir, não podemos parar de louvar e orar ao Senhor. Pastor, eu estou passando por luta. Pastor, eu estou passando por aflições. Eu estou passando por sofrimentos. Mas isso não pode nos impedir de quê, amados? De orar e louvar ao Senhor. É a situação que acontece com todo mundo. E nós temos que entender isso, nós temos que compreender isso. Essa situação acontece com todo mundo, mas nós temos que entender e compreender que nós não podemos nos render a essa situação, não podemos nos render às dificuldades e não podemos parar de lutar. Aqui no caso de Paulo e Silas, eles perseveraram o quê, amados? Na oração e no louvor. Quando todos poderiam estar reclamando, murmurando, Paulo e Silas estão o quê? Orando e adorando ao Senhor. E é isso que nós temos que entender aqui nessa manhã. É essa força que Paulo está dizendo aqui, é essa força que Paulo está explicando à igreja de Filipe, que o tudo posso daquele que me fortalece, é que em toda situação, Deus é comigo, eu posso vencer, eu posso trabalhar, independente da situação, eu vou orar e eu vou louvar ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo e explicando para nós aqui. E muitas vezes, quando chegam situações em nossas casas, quando chegam lutas em nossas vidas, nós paramos de orar e paramos de louvar a Deus. Isso é um erro. Não podemos permitir que as situações afetem a nossa fé e a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus. Paulo aqui, independente da situação, isso não impediu ele de buscar ao Senhor e orar a Deus. E não também pode nos impedir. Eu não posso permitir que as situações impeçam eu de orar e louvar ao Senhor. Então, Paulo nos ensina primeiro algo importante aqui. Olha o que Paulo ensina para nós aqui, amados. Eu posso estar preso, eu posso estar acorrentado, eu posso estar todo machucado, mas ainda posso louvar e adorar a Deus. Eu posso orar a Deus. Isso não me impede de engrandecer a meu Deus, de exaltar o meu Deus. E é isso que nós devemos aprender nessa manhã. Pastor, eu estou passando por uma luta difícil, eu perdi um ente querido, eu estou enfermo, eu estou internado ou estou em casa, estou numa crise financeira, mas isso não pode impedir você, meu amado, minha amada irmã, de orar e louvar ao Senhor. Isso não pode fazer você desistir. Isso não pode impedir você de buscar ao Senhor. Então Paulo nos ensina algo maravilhoso aqui. Independente da situação que você esteja passando, independente da luta que você esteja passando, você continua orando e louvando ao Senhor. A sua alegria não está na situação, a sua alegria está em Deus. Segundo ponto, amado, que nós olhamos aqui, interessante, está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nesse mesmo capítulo, olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 4, 6. Por causa dessa situação que nós estamos passando, muitas pessoas estão ansiosas. Em tempos difíceis de incerteza, muitas vidas estão sofrendo de ansiedade, angústia, perturbação de espírito, aflição. Estou falando palavras populares aqui para dizer o que é ansiedade. Pessoas estão angustiadas, perturbadas de espírito, estão aflitas, não sabendo o que vai acontecer amanhã, não sabendo o que vai acontecer no outro dia, as incertezas que nós estamos vivendo, e muitas pessoas estão o quê? Ansiosas. Ansiosas. Paulo nos orienta a enfrentar a ansiedade e vencê-la. Como eu posso vencer essa ansiedade? Como eu posso vencer essa perturbação de espírito, essa aflição que me atinge, que me abate? Como nós podemos vencer isso?
E a resposta está em Filipenses 4:6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Olha o que a palavra está nos dizendo aqui. Pastor, eu estou ansioso. Nós estamos vivendo uma geração ansiosa, sofrendo de ansiedade. E aqui Paulo nos orienta e fala algo: não andeis ansiosos por motivo algum, por nenhuma situação. Por nada nesse mundo, não andeis ansiosos. Mas que o seu clamor, que toda essa ansiedade, tudo isso que está te perturbando, te afligindo, você volte para o Senhor e busque a Deus, clame a Deus, peça a Deus, fale com Deus. E muitas vezes, amados irmãos, pessoas estão passando por essa ansiedade, mas não oram a Deus, não falam com Deus, não meditam na palavra, não abrem o seu coração para o Senhor, não entrega ao Senhor. Esse é o problema, amados irmãos. Muitas pessoas estão ansiosas, mas elas sofrendo por causa da ansiedade, mas elas o que fazem, amado? Elas não buscam a Deus, elas não clamam a Deus, elas não expõem a sua aflição a Deus. Se nós olharmos os Salmos, nós vemos muitas partes ali dos Salmos, amados, que os salmistas falam assim: eu clamei ao Senhor. Em meio à adversidade eu clamei ao Senhor. Em meio à luta eu levei meus olhos ao Senhor, de onde me virá o socorro? Então aqueles homens também estavam passando por lutas, por dificuldades, mas o que eles fizeram? Em vez de sofrerem, abandonarem tudo e ficarem sofrendo de ansiedade, não, eles se expõem ao Senhor, eles oram ao Senhor e começam a glorificar a Deus e começam a exaltar a Deus. E isso, amado, nós devemos fazer também. Em meio a toda essa incerteza que o mundo está tendo, vacina ou não vacina, vai chegar ou não vai? Em toda essa incerteza, economia, gasolina, tudo, em toda essa incerteza, vou perder o emprego ou não? Em toda essa incerteza, eu tenho que colocar aonde, amado? Nas mãos de Deus. Eu tenho que orar ao Senhor, eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que confiar em Deus. E muitas vezes não fazemos isso. E Paulo está nos ensinando aqui. Por isso que ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o sentido dessa palavra, desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque no meio das dificuldades, no meio das situações de incerteza, eu posso confiar e descansar no Senhor. Eu posso buscar no Senhor. Não é isso que Jesus fala? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é isso que a palavra fala do Senhor em Mateus? A palavra do Senhor fala isso, e Paulo está nos ensinando a agir dessa maneira, em toda situação, de vez de ficar sofrendo com essa ansiedade, que afeta o nosso físico, afeta o nosso psicológico. Nós devemos chegar a Deus, abrir o nosso coração, orar a Deus. Por isso que nós estamos nesse propósito, estarmos orando todo sábado para o domingo, para cada vez mais e mais nos apresentar a Deus e pedir a Deus que venha nos revestir, nos fortalecer em toda situação. É preciso nós estarmos atentos aqui ao contexto que a palavra está falando, porque às vezes nós levamos para o outro lado e não tem nada a ver. Então o segundo ponto aqui que eu queria frisar com os irmãos aqui era esse: que no meio dessa situação de angústia, de perturbação, de espírito de aflição, em tempos difíceis, nós devemos nos colocar diante de Deus e orar e clamar e apresentar a nossa causa diante do Senhor e confiar nele. Não só
orar, mas exaltá-lo com ação de graça, louvando a Ele, exaltando a Ele, em toda situação. Esse é o problema, que às vezes nós oramos, mas não fazemos igual Paulo. Se nós lermos o texto, se nós voltarmos para o texto que nós lemos agora, anterior, Paulo na prisão, ele não só orou, mas ele louvou. Começou a cantar hinos de exaltação ao Senhor. Ele não só lamentou, ele não só murmurou, ele não só ficou orando ali, Senhor, porque eu estou passando por essa situação. Não, ele expressa o seu amor e a sua confiança a Deus, louvando, tirando hinos de louvor ao Senhor. E essa é a diferença. Muitas vezes oramos ao Senhor, mas uma oração mais como queixa do que de confiança no Senhor. Então, quando nós vemos esse ponto aqui, com ação de graça, é o que, amado? É orar a Deus, exaltando a Ele, agradecendo a Ele por tudo. Amém, meus amados? Outro ponto importante, eu queria falar com os amados irmãos. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. É algo que nós aqui e todas as igrejas do mundo têm que compreender. Isso é muito sério. E às vezes as pessoas não compreendem. Então, estão vindo palavras aí que falam ao contrário e não é de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre esses dois textos. O primeiro está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Esse ponto quero falar que Paulo exalta a importância de, quando estivermos passando por momentos de crise e de luta, estarmos unidos como igreja. Nós vamos ler aqui dois textos e vamos ver Paulo falando aos Gálatas e aos irmãos de Tessalônica sobre a importância de, em momentos difíceis, em momentos que o mundo está passando por crise, por aflição, a igreja do Senhor tem que estar em unidade, tem que estar unida. Os irmãos têm que estar unidos. Olha o que diz Gálatas 6:2. Levais as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Primeira coisa aqui, amados. Como você quer passar por pelas crises, pelas lutas, se você está sozinho? Meu amado, quão maravilhoso é você saber que você está orando e você não está só. Tem irmãos que estão orando com você, tem irmãos que estão junto com você, tem irmãos que estão intercedendo por você. Você saber que não está sozinho, mas existe uma igreja que te ama e está orando por você. Nós temos que entender essa importância e um ajudar o outro. Em meio a toda a luta, em meio a toda a adversidade, um abraçar o outro e caminhar junto, ajudando, fortalecendo o outro. Por isso que é necessário nós estarmos juntos em oração, por isso que é necessário nós estarmos juntos, cultuando e adorando a Deus em comunhão. Porque o dia que eu estiver desanimado, o outro me fortalece e assim por diante. Nós vamos levando o fardo um do outro, cumprindo a lei do Senhor, a lei de Cristo. Amados, se nós entendermos aqui isso muito seriamente, Jesus, ele pediu ajuda. Fala, pastor, aonde? No Getsêmani, faltando poucos momentos para ele ser preso, ele chama os seus amigos mais íntimos, vai para um lugar, fala para eles ficarem ali e anda um pouquinho mais e ora e pede a eles para orar por ele, orar com ele. Pede a eles para estar orando junto com ele. Pedem
para estar orando junto com ele. Porque eles estavam num momento ali, o quê? De grande luta. Porque ele sabia o que ia passar. Ele sabia a luta que ele ia passar. Amado, se Cristo aqui pediu para que os discípulos orassem com ele, quanto mais nós, amados. Nós necessitamos de estarmos unidos e orando um pelos outros. Orando pelos irmãos. Saber que o irmão está orando por você e você está orando por ele. Saber que se você precisar, ele vai te ajudar, ele está te apoiando e vice-versa. E essa força vem de quem, amado? Vem de Deus. Eu vou ser repetitivo aqui, mas quando nós estamos unidos, Deus começa a manifestar o seu poder e nos fortalecer. É isso que fala em Atos capítulo 2, é isso que fala em Salmo 133. É isso que fala aqui em Filipenses 4, que mesmo os irmãos de Filipe, não tendo a condição que deveria ter, eles do pouco fez o muito. Uniram ali para ajudar o ministério de Paulo. E assim somos nós, amados. Assim somos nós. Entender e compreender que se nós estivermos unidos juntos, caminharemos e romperemos e venceremos. O outro ponto que eu queria falar com os irmãos está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Olha o que o texto diz para nós. E é algo para eu e você meditarmos e refletirmos agora. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, como manter o fogo do Espírito. Olha o que está dizendo a palavra aqui. Aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Mantendo o que, amado? O fogo do Espírito. Olha só, amados irmãos. Você está compreendendo a importância disso? De estarmos juntos, de estarmos em comunhão, um ajudando o outro, um estimulando o outro, um encorajando o outro. Irmão, não desista, Deus é conosco, nós vamos caminhar e vamos vencer. Os amados estão entendendo aqui? Aqui não está dizendo, eu sozinho vou vencer. Não. Mas está dizendo, estejai unidos, estejai juntos. Carrega o fardo um dos outros. Encorajai mutuamente. Amados irmãos, nós precisamos entender isso. É tão sério isso que se nós olharmos para Elias estava passando uma luta tão grande, tão imensa, que ele ficou tão assim desesperado que ele achou que estava sozinho e pediu a morte. Elias passou por um momento tão difícil na vida dele, porque ele achou que estava sozinho. Olha o que diz a palavra, depois os irmãos leem em Reis. Ele está ali naquela situação, naquela aflição, naquela luta, fugindo de Jezabel. Deus fala com ele. Ele vai encontrar com Deus ali, na caverna. Deus fala com ele. Ele fala, Senhor, eu quero morrer porque eu sou um homem, sobrou só eu, sou o último. E Deus fala para ele, não, Elias, você não é o único não. Há ainda 7.000 que nos dobraram a Baal. O que Deus está falando para ele? Elias, você não está sozinho. Meu amado, minha amada irmã, você não está sozinha. Venha para a igreja, esteja unido na igreja. Não precisa passar batalha sozinho.
Você não é igual muitos filmes, é lobo solitário. Você não é um lobo solitário. Nós precisamos andar em comunhão, em união. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos saber que, se nós precisarmos, podemos confiar. E ali, quando estamos unidos, um orando pelos outros, um intercedendo pelos outros, um clamando pelos outros, encorajando uns aos outros, ali Deus manifesta o seu poder, a sua graça. Mas eu não posso ficar em casa. Ali, se nós olharmos Elias estava deprimido. E quando nós entramos nessa situação de depressão, achamos que estamos sozinhos. Ninguém nos entende. E isso, cada vez, isso não vai melhorar, isso vai o quê? Piorar. Porque nós vamos criando aquele casulo. E não percebemos que nós temos uma igreja, nós temos o corpo de Cristo. Nós vivemos, fazemos parte do corpo de Cristo. E esse corpo é para ajudar, como diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas. Mas infelizmente muitas vezes não percebemos. Elias, Deus acordou Elias, Deus falou com Elias, Deus despertou Elias. Elias, você não está só. Você não está só. E é isso que eu e você devemos entender, amados. Nós não estamos só. Eu não posso viver uma vida sozinho. Não é bom. Nós precisamos estar em união, unidos, juntos, como igreja de Cristo. Porque juntos nós ajudamos um ao outro. Juntos nós caminhamos. E juntos nós vencemos. Amém, meus amados? É algo que você temos que perceber nessa manhã. Estarmos atentos nessa manhã sobre isso. Paulo tem falado aqui, orientado-nos. E eu estou mostrando esses pontos de textos que Paulo está falando, a importância que a força que essa força, que tudo possa naquele que fortalece, ela não vem de nós, ela vem de Deus. E ela é manifestada na igreja. Ela é manifestada, esse poder que se manifesta em nós, ela fica mais forte ainda quando estamos juntos, unidos, ajudando um ao outro. Porque ali o Senhor se agrada, Ele manifesta. Como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, ali havia sinais e maravilhas. Por que havia sinais e maravilhas? Porque eles estavam juntos, eles estavam unidos, estavam orando um pelos outros, um ajudando o outro. Ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, porque o que eles tinham, eles repartiam um com os outros. Isso é algo que nós devemos aprender. Eles estavam unidos, eles tinham um desejo de estar juntos, e esse desejo nós não podemos perder, de estar juntos como igreja, de estarmos unidos como igreja, de estarmos orando e clamando a Deus unidos, como um só corpo, corpo de Cristo. Outro ponto que eu queria falar com os amados irmãos, e eu queria que os amados prestassem atenção. Não importa o tamanho da tempestade que estamos passando, não podemos desviar do caminho, tirar a visão do alvo. É algo que eu e você precisamos entender. Não importa a situação que estejamos passando, a luta que estejamos passando, não podemos sair do caminho, não podemos desviar do alvo. E o alvo é quem, amado? Cristo. Nosso alvo é Cristo. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Isso, Filipenses 3, 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus.
A minha direção está no alvo. O alvo é quem, amado? Cristo. Meu alvo é Cristo. Eu tenho que caminhar nessa direção. Se nós olharmos, quando Jesus chama Pedro para caminhar em cima das águas, o que aconteceu com Pedro? Pedro tirou a visão de Jesus e começou a olhar a tempestade, a situação, as ondas, o mar. O que aconteceu? Ele começou a afundar. No momento que nós tiramos a nossa visão de Cristo e começamos a olhar para toda a situação, para toda a luta, para toda a tempestade que está em volta de nós, o que acontece, amado? Começamos a perder o caminho. Começamos a afundar nas situações e afundar-nos nas crises. Porque paramos de olhar para Cristo, paramos de olhar para o Senhor. Pastor, aonde nós podemos perceber isso? Vamos dar um exemplo? Davi. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele não olhou para Golias. Porque se ele olhasse para Golias, olhasse para o tamanho de Golias, para o preparo que Golias tinha, pela estrutura que Golias tinha, ele não lutaria com Golias. Mas ele não estava olhando para Golias, ele estava olhando para Deus. E assim somos nós, amados irmãos. Nós devemos olhar para a situação, olhar para as circunstâncias, tempestades, nós devemos olhar para Deus, para Cristo. Nós devemos olhar para Cristo. O exemplo é Deus mesmo ensinando a Moisés, quando eles estão ali em frente ao mar, e o povo começa a se queixar, começa a reclamar. O que Deus fala para Moisés? Moisés, marche, caminhe. Não é isso que... Pare de olhar para o mar, pare de olhar para a situação, olhe para mim. É eu que faço a diferença aqui, é eu que abro o mar, é eu que mudo a situação. Não é o mar não vai olhar para mim, não olha para a dificuldade, não olha para a circunstância, mas olhe para Deus. E assim temos que ser nós, amados irmãos. Nós devemos olhar para Deus, não para as situações que estamos passando, não para as dificuldades que estamos passando, mas olhar para Cristo. As dificuldades, as lutas, ela não pode nos atrapalhar o nosso foco em Cristo Jesus. Mas devemos o quê? Olhar para o Senhor e caminhar. Ah, mas está difícil. Mas meu foco é esse. O meu foco é Cristo. E é isso que nós devemos compreender hoje. Entendermos isso hoje. E quando nós tiramos o nosso foco de Cristo, nós começamos a nos afastar do caminho e começamos a nos perder. E quanto mais saímos do nosso foco, mais nós nos perdemos. E mais nos afundamos em lutas e em dificuldades, em adversidades. E as pessoas não estão percebendo isso. Tem muitas pessoas pensando até em suicídio, porque deixaram de olhar para Cristo. Olharam muito mais para as lutas, para a tempestade, para a pandemia, para a crise financeira, do que olharam para Cristo. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo porque pararam de olhar para Cristo. Pararam de olhar para o Senhor. Paulo, ele passou por várias situações, mas nunca deixou que essas situações afetassem o seu alvo, a sua direção. Ele tinha uma convicção: eu estou caminhando para Cristo. E essa convicção tem que estar na igreja. Eu caminho para Cristo. Ah, mas a crise. Ah, mas como é que vai... Ah, a perseguição. O meu alvo é Cristo. Ah, Senhor, mas vão se levantar contra mim. Vão se levantar contra a igreja. Vão se levantar isso. O meu alvo é Cristo. E eu não vou desviar dele. Virão situações, virão problemas, virão dificuldades, mas meu alvo é Cristo. Eu sei que se eu estiver com o meu alvo em Cristo, eu vou alcançar. Eu vou caminhar reto. Eu vou chegar lá. Essa é a diferença, amados irmãos. E nós devemos entender isso aqui nesse momento. Muitas pessoas estão à beira do caminho, porque perdidas, porque tiraram o foco de Cristo. Começaram a olhar para si mesmo, ou olhar para os outros,
olhar para a crise que estava passando e esqueceu de olhar para Cristo. E quando nós começamos a olhar não para Cristo, mas para pessoas ou para situações, nós perdemos a nossa bússola espiritual. Nós perdemos a nossa orientação. Não sabemos aonde estamos. Mas quando eu olho para Cristo, Ele é o meu farol. Ele me mostra como eu devo caminhar, da onde eu devo desviar e o que eu devo fazer. É isso que nós devemos entender nessa manhã e compreender. Entender e compreender nessa manhã que nós não podemos tirar a nossa visão, tirar o nosso foco de Cristo. Pastor, eu estou passando por lutas. Todos nós estamos passando. Então ore a Deus. Pastor, não sei o que eu faço. Busque na palavra. Clame ao Senhor. Peça direção de Deus. Não deixe de olhar para Cristo. É Ele que é a sua bússola. É Ele que é o seu farol. É Ele que vai mostrar o caminho que você deve seguir. É Ele que vai te fortalecer. É isso que nós devemos entender hoje, nessa manhã, que eu queria passar para os amados irmãos. E eu quero passar algumas aplicações sobre esse texto. Essa força que Paulo fala aqui, em meio a toda situação de necessidade, de fartura, ou de doença ou não, de perseguição ou não, a força dele era o Senhor. Ele tudo pode naquele que o fortalece. Nós vemos Paulo em toda situação, ele nunca deixou de pregar o Evangelho. Ele nunca deixou de falar do Evangelho. Mesmo na prisão, mesmo perseguido, ele nunca deixou de dar bom testemunho do Senhor Jesus. Ele nunca perdeu o foco. E assim somos nós, amados irmãos, nessa manhã. O Senhor é que nos fortalece. Nós podemos passar por toda a situação, porque é Ele que nos fortalece. Mas para isso acontecer, eu não posso tirar meu foco do Senhor. Eu não posso me desviar de Cristo. Em todo momento, eu tenho que glorificá-lo e exaltá-lo. Saber que Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Nós temos que ter essa convicção em nosso coração, essa certeza em nossas vidas. E para nós entendermos mais, Jesus disse que passaríamos por aflições. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Mas disse que venceu. Não é isso que diz a palavra, Senhor? João 16:33. Olha o que diz o Evangelho de João 16:33. Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus e o que Paulo aprendeu com Jesus nesse texto? Né? Que ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus nos ensina: vamos passar por tribulação, vamos passar por lutas, mas eu venci. Ele está dizendo para nós: eu venci, vocês vencerão. Mas não deixe a tribulação te abater. Não deixe a tribulação te afastar do meu caminho. Não deixe a tribulação te desviar o foco. Não permita que as lutas te afastem da minha presença. Mas pelo contrário, como Paulo e Silas na prisão, orem e louvem a Deus. Então nós aprendemos aqui com Jesus e com Paulo a importância de nós estarmos orando e louvando ao Senhor. A importância de estarmos perseverantes no Senhor, confiar em Jesus, não olhar a situação. Essa força, essa fortaleza que Paulo está dizendo aqui, é que em toda situação nós passaremos, se estivermos confiantes no Senhor. Não permitir que essas situações nos afastem de Deus.
Olha o que diz em Hebreus 13:5. Nós temos que ter essa convicção em nosso coração. Hebreus 13:5 fala assim: sejam as vossas conversas sem cobiça. Mas o texto que eu queria falar para os irmãos é esse: contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Quem está falando isso, amados? Cristo. Olha o que Cristo está dizendo aqui. Não fica ansioso por aquilo que os outros têm, ou aquilo que você não tem, ou aquilo que você vai ter. Não fica ansioso. Contentai. Seja feliz com aquilo que você tem. Porque Ele não vai te deixar e nem vai te desamparar. Olha só, amados irmãos. Olha a importância de estarmos atentos a isso. Eu não posso permitir que a ansiedade afete minha comunhão com Deus. Eu não posso permitir que as situações me afetem minha comunhão com Deus. E se virem e tentarem afetar a nossa comunhão com Deus, nós temos que perseverar como Paulo e orar e clamar a Deus. Pedir socorro do Senhor, porque Ele não nos deixa e não nos desampara. O Senhor não nos deixa e não nos desampara. É isso que nós devemos compreender nessa manhã. É essa força que devemos entender. Não é força para pedir a Deus e Deus dá tudo, não. É força que em toda situação Deus estará conosco e não nos abandonará. E nós vamos vencer como Cristo venceu. Eu não saio do alvo. Eu devo entender, nós devemos entender, a igreja, o Senhor deve entender, compreender que em todo momento Deus está conosco. Em toda situação Deus está conosco. Ele está conosco, amados. Ele está presente, operando e manifestando o teu poder. Não permita ficar sozinho. Pastor, estou passando por lutas. Venha para a casa de Deus. Peça a oração. Esteja junto. Esteja junto, unido. Clamando a Deus. Pedindo direção de Deus. E juntos caminharemos para o alvo que é Cristo Jesus. Está ansioso? Pastor, eu estou sofrendo de ansiedade, não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Entrega a Deus, ore ao Senhor, dê graças porque o Senhor é contigo em todo momento. Pastor, eu estou enfermo, eu estou passando por luta, estou passando por perseguição. Ore e glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Para conclusão, oremos que nunca percamos a certeza que em todo tempo Cristo está conosco. E se perseverarmos nele, venceremos no final, assim como Jesus venceu. Que nunca percamos essa certeza. Que nunca percamos a nossa direção. Que em todo tempo Cristo está conosco. E se nós formos perseverantes nele, venceremos no final de tudo, assim como ele venceu. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, eu quero apresentar a tua igreja nesse momento. Queremos orar, ó Deus, que nunca possamos perder, ó Pai, essa certeza, mas que sejamos perseverantes, ter essa convicção no coração, que independente da situação, Cristo é conosco. O Senhor se faz presente em nossas vidas. Entender que se nós estivermos unidos em um só propósito, em uma só direção, ali o Senhor manifesta o teu poder, ali o Senhor nos fortalece. Pai amado, Pai querido, perceber que em tudo devemos orar ao Senhor,
clamar ao Senhor, entregar tudo em tuas mãos, não olhando para a situação, mas olhando para Cristo e crendo no agir do Senhor. Saber que nós vamos passar por tribulações nesse mundo, sim. Vamos passar por lutas, por perseguições, por aflições nesse mundo, sim. Mas saber que Cristo venceu e nós também venceremos em nome de Jesus. E todos nós estaremos naquele grande dia com o Senhor, louvando e exaltando, sendo vencedores em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Hoje à noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos. Quem quiser vir, amados, nos avise, porque é uma quantidade X para estar na igreja. Mas, se você puder vir, venha participar do culto. Nós estamos tomando toda a precaução. Só você não importar, amados. O irmão não me cumprimentou, só me saudou de longe. É o momento de nós nos cuidarmos. Mas não tem problema. Venha para o culto, adore o Senhor. Estaremos juntos aqui orando e clamando a Deus, para que Ele venha nos socorrer nesse momento tão difícil, que venha nos fortalecer nesse momento tão difícil. Venha participar do culto à noite, às 18 horas. Venha louvar a Deus. Se você não puder, esteja em casa orando e louvando a Deus. Em nome do Senhor Jesus conosco, às 18 horas. Amém? Vamos encerrar orando? Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai, Pai amado, Pai querido, venha nos inundar, Pai amado, nessa manhã. E a consolação do Espírito Santo de Deus venha, Pai, inundar nossos corações. Pai amado, Pai querido, há tantas vidas, meu Deus. Há tantas vidas, Pai, que precisam de um consolo nessa manhã. Precisam ser restaurados, renovados. Precisam ser fortalecidos. Pai, que nesse momento, Teu amado Espírito Santo venha visitar essas vidas com poder e graça. Em nome de Jesus. E que o povo de Deus venha ser confortado, consolado e fortalecido em todos os lugares dessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos poderosamente até a noite, às 18 horas. Fique com Deus. Aleluia.